Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? Querido desperto, estou muito feliz que você já está no 7º reino, o reino de Tavacinta, governado por Sadra de Indra, o céu dos 33 devas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que vai ser falado por aqui. Vamos agora para o nosso mapa mental sobre os 31 reinos Vamos agora para o nosso mapa mental com os 31 reinos de existências e dimensões. Estamos aqui no 7º céu, o céu de Tavacinta, ainda no reino dos desejos, aonde o ego ele é conectado com esses seres e eles estão na roda do Sansara. Quer dizer então que mesmo com céus maravilhosos, eles ainda existem a impermanência. Eles podem transformar-se em outros seres abaixo deles, dependendo do karma energético que eles atribuiu em vidas passadas ou na própria vida que constitui. Então, se você não viu os vídeos passados do 1º, 2º, 3º reino até o 7º, eu indico fortemente que você vá lá para o 1º, o céu do Niraya, para você conseguir entender tudo que vai ser falado por aqui. E você é desperto, iniciante, não conhece muito ainda sobre física quântica, espiritualidade, autoconhecimento, de onde você veio, para onde você vai, qual é a sua missão. Eu indico muito esses 4 primeiros vídeos, até para vocês entenderem quais são os seres estelares que se conectam com a gente, antes de vocês se aprofundarem nos vídeos sobre dimensões e os 31 reinos que Siddhartha Gautama descodificou para melhorar o meu e o seu estudos e entendimento, para iluminar a nossa mente, porque quanto mais informação preciosa, mais iluminação, mais expandido o nosso vaso fica. Então vamos lá? Onde exatamente o Tavacinta se localiza na cosmologia budista e como ele se relaciona com o Monte Meru? Na cosmologia budista, o Tavacinta se encontra no topo do Monte Meru, a montanha cósmica que é o eixo do universo. O Monte Meru é descrito como possuído níveis de existência em sua encosta e no cume. O reino dos 4 reis circunda sua base, enquanto Tavacinta, o céu dos 31 devas, se estende sobre a sua cúpula, como uma vasta cidade celestial. É como se o Monte Meru fosse um pilar entre a terra e os céus, de Tavacinta como se fosse coroa que o adorna. É o seguinte, existe o reino dos 4 reis que protegem esses outros reinos dos devas. Lembrando que eles falam muito sobre acima da terra, embaixo da terra, mas são dimensões quânticas. Então são vibrações diferentes que existem nesse reino. Por que é chamado do céu dos 33 devas? E quem são esses 33 devas? É chamado assim porque, segundo o Suta Sakra, reinam juntos com os 32 Revas companheiros. Esses 33 alcançaram esse renascimento por méritos acumulados em vidas passadas, especialmente através de atos de generosidade e proteção ao Dharma. Sakra é o líder, os demais são considerados grandes devas com funções de apoio, governo das regiões do céu. Como são descritos os palácios, jardins e riqueza desses centros? Tavacinta é descrito como um lugar de beleza indescritível. Palácios feitos de joia, ouros e pedras preciosas que irradiam luz. Jardim com flores celestiais que nunca murcham. Lagos perfumados onde devas e devis Brahma, banham, devis
se banham em música divina constante, produzida naturalmente pelo vento e árvores. O palácio principal é o Vejayanta, a residência real de Sakka. Qual é a diferença entre Travacinta e outros céus do Kamatu, como os 4 reis? A diferença é hierárquica e de sutileza. O reino dos 4 reis está logo acima do humano, muito próximo à terra, e sua função principal é militar e protetora. Já o Travacinta é um plano mais elevado. Seus devas vivem maior prazer, longevidade e luxo, embora ainda dentro do mundo dos desejos. Qual é a sua aparência física? Os devas de Travacinta possuem corpos luminosos, jovens e perfeitos, irradiando luz suave, como se fosse feito de energia pura. Suas formas são semelhantes às humanas, mas muito mais belas e sutis, sem imperfeições. Isso me lembra muito os seres pleiadianos, né? Como é o lugar onde habitam? Como é o lugar onde habitam? Tem castelos, casas? Sim, há cidades e palácios e moradas celestiais. O Palácio de Sakka é descrito como uma fortaleza dourada e cintilante, com torres e salões. A morada dos demais devas se assemelha em castelos feitos de joia, mas tudo ali é sutil, feito de mérito e energia kármica, não de matéria grosseira como a nossa. Quem é Sakka? E como ele alcançou essa posição do reino dos deuses? Sakka é o título dado ao rei de 33 devas. O atual Sakka, segundo Suta, foi em vida passada um humano chamado Maga, que realizou inúmeros atos de generosidade, construiu estradas, ajudou a comunidade e apoiou monges. Por o seu imenso mérito acumulado, renascer como um rei de Travacinta. Quais são as suas principais qualidades espirituais que diferenciou de outros devas? Sakka se destacou por sua bondade e generosidade constante, sua liderança justa, seu compromisso de defender o Dharma, sua habilidade de usar poder não para luxo apenas, mas para proteger os seres. A história no Suta, que Sakka interage diretamente com Buda ou monge, o que podemos aprender com eles? Sim, várias. Em muitos sutas, Sakka apareceu visitando Buda para pedir ensinamentos, ouvir o Dharma ou até oferecer proteção a monge. O que aprendemos dessa história é que mesmo seres celestiais com imenso poder e prazer reconhecem sua superioridade ao Dharma e buscam orientação no Buda. Porque, gente, mesmo esses seres tendo muito poder, equilíbrio e glória, eles ainda estão no reino dos desejos. O Buda é um ser que despertou, ele conseguiu ultrapassar a 12ª dimensão, então ele já não tem mais desejo, ele tem uma informação, o selvagem muito mais expandido. Por isso que pode sim seres como devas, que são supremos, pedir ajuda para Buda, seres iluminados. Qual é a natureza de liderança de Sakka sobre os 33 devas? Ele governa com poder, sabedoria ou mérito? Ele governa pelo mérito e pela sabedoria, não pela força. É considerado um rei justo que inspira seus companheiros pela virtude. Sua liderança é mais parecida com a de um guia espiritual do que de um tirano. Qual é a duração de vida dos devas de Travacinta em comparação com os humanos? A duração de vida do Travacinta é inimaginavelmente maior que a humana. O único dia desse reino equivale a 100 anos humanos. Sua vida total chega a milhares de anos celestiais. Qual tipo de felicidade e prazer eles experimentam nesse plano? Eles vivem cercados de prazer sutil, beleza, música, aromas, companhia divina, roupa luminosa e uma sensação contínua de bem-estar e alegria. Esses prazeres, porém, são frutos dos seus méritos passados. Lembrando que se você tem méritos de compaixão, de ajudar o próximo sem esperar nada em troca, você pode sim reencarnar como um deva. Mas na sua mente principalmente se você nasceu no reino humano, você tem total potencial de sair até mesmo desses reinos devas e ultrapassar a 12ª dimensão. Mas você só consegue fazer isso em meditação e conhecendo a si mesmo. É o seu interno que tem que florescer. Então não basta muitos estudos e muitas experiências afora, coisas materiais, que isso sim pode ajudar,
mas o seu trabalho interno de compaixão, sabedoria, busca pela meditação vai te levar você a expandir o seu vaso, a sua aura e passar até acima do mundo dos desejos. Porque, lembrando, esses seres, os devas, eles têm muita alegria, muito equilíbrio, mas tudo acaba até eles acabam. Apesar do luxo e da longevidade, eles também sofrem com a impermanência? Sim, apesar do esplendor, eles estão no samsara. Eventualmente, seus méritos se esgotam e eles percebem sinais de decadência, o que lhes causa sofrimento. O que acontece com o Deva de Tavasinta quando o mérito que sustenta se esgota? Quando os méritos acabam, eles morrem e renascem em outro reino, que pode ser humano, animal ou até infernal, dependendo do karma acumulado. Como o Saka e Deva de Tavasinta se relacionam com 4 seis guardiões? Os 4 seis guardiões estão subordinados a Saka, como generais do exército celestial. Eles guardam os limites inferiores, enquanto Saka os Devas dos 33 cuidam dos reinos superiores. Qual é o papel deles na luta contra os Asuras, que vivem logo abaixo do reino? Os Asuras vivem em conflito constante com os Devas de Tavasinta, tentando não invadir. Saka lidera os Devas em batalha contra eles, muitas vezes ajuda dos 4 seis guardiões. Por que existe uma rivalidade tão forte entre Devas e Asuras? Porque os Asuras, se você não viu o vídeo sobre os Asuras, já corre lá para você entender quem são, que é muito importante para a sua linha de raciocínio e seu estudo. Porque os Asuras foram expulsos de Tavasinta em eras passadas. Sentindo-se injustiçados, guardam rancor e inveja, tentando recuperar o reino. Isso representa a luta entre orgulho e inveja, e virtude e mérito. O Tavasinta influencia diretamente o mundo humano, ou a sua ação é mais indireta e invisível? Suas influências é mais invisível, mas se manifesta como inspiração espiritual, proteção contra forças negativas e suporte com as comunidades que cultivam o Dharma. Quais karmas levam o ser humano a renascer em Tavasinta? Ação de grande mérito, generosidade, caridade, apoio ao Dharma, disciplina moral e cultivo de virtudes. Quais práticas ou virtudes o Buda recomendava para alguém alcançar esse renascimento? Principalmente generosidade, moralidade, meditação e cultivo mental. O Deva de Tavasinta tem mais chance de alcançar o Nirvana ou se perde nos prazeres celestiais. A maior se perde nos prazeres, esquecendo-se das impermanências, mas alguns, como Saka, buscam o Dharma e pode usar a sua vida celestial como oportunidade para se aproximar da iluminação. Os Devas de Tavasinta têm mais chances de alcançar o Nirvana ou se perde nos prazeres celestiais. A maior se perde nos prazeres, esquecendo-se da impermanência. Mas alguns, como Saka, buscam Dharma e buscam usar a vida celestial como oportunidade para se aproximar da iluminação. Pessoal, pensa no seguinte, você saiu do reino humano, onde tem uma dualidade entre prazer e dor, e foi para um reino mais sutil, de um prazer, um amor muito grande. Como aqui você se esquece que você tem a sua morte, lá você também vai esquecer. E como é muito sutil, você vai continuar fazendo as suas tarefas do dia a dia. Eu não sei como funcionam as tarefas do dia a dia naquele reino, mas a importância de você meditar agora, que mesmo que você não consiga se iluminar nessa vida e você vá para outros séis mais sutis, que você se lembre sobre o Nirvana e que você consegue sim passar para o próximo nível. Imagine, aqui como ser humano a gente tem limitações biológicas no nosso DNA e como seres. Lá vocês têm uma biblioteca muito mais expansiva, energia expansiva, para vocês realmente conseguirem entender como funciona o universo de uma fluidez maior. Mas você só consegue ter essa clareza lá, ou essa vontade lá, se você já tem como humano aqui. Por isso que é importante você buscar a meditação, buscar os estudos, não ficar rígidos em dogmas. Todo o apego que você tem à Terra, a esse corpo biológico, ações biológicas, as histórias que foram contadas em vidas, eles pesam sua alma, limitando vocês de ir para céus mais sutis, tá?
A lição que os humanos devem aprender como exemplos e as limitações desse reino. Que mesmo os mais luxuosos, longos renascimentos ainda é impermanente. A verdadeira meta não é nascer no céu, mas alcançar a libertação. É possível se conectar com Saka e aos devas de Tavacinta através de meditação ou prece? Sim, práticas devocionais, recitação de mantras e oferendas pode gerar conexão. A meditação pode até abrir experiências visionárias com eles. Existem mantras, histórias ou visualizações que nos aproximam do céu? Histórias soltas e mantras devocionais da Saka são usados em algumas tradições budistas tibetanas e populares. Visualizações de palácios celestiais, flores radiantes e luzes douradas também ajudam a sintonizar esses reinos. Se você quer que eu traga uma canalização de qualquer reino para vocês, eu me conectei muito com esse reino, me manda uma mensagem no meu Instagram, coloque aqui nos comentários do vídeo que eu vou lá no meu blog e eu vou canalizar uma conexão com qualquer reino que vocês tiverem afinidade em vida, que vocês sentem que pode ajudar o despertar de vocês, que pode ajudar os estudos de vocês e que você não sabe como fazer isso, me mande uma mensagem que eu vou ajudar você, tá bom? Qual arquétipo humano mais se reflete em Saka? Protetor, rei justo, guerreiro ou líder espiritual? Ele reúne todos, mas acima de tudo é um rei justo e protetor, um governante benevolente que defende a verdade e a ordem cósmica. Qual é a principal mensagem de Tavacinta para os humanos que buscam o caminho da libertação? A mensagem é clara: busquem mérito, virtude e generosidade, mas não se iludam com prazeres temporários, até o mais belo dos céus é impermanente. A libertação está além deles. Agora, uma canalização de um ser de Tavacinta. Assembleia de Tavacinta, sob a liderança de Saka. Filhos da terra, saibam que olhamos por vocês, da altura de nossos palácios de luz. Nós protegemos, inspiramos e guiamos, mas não podemos percorrer o caminho por vocês. Vemos que os humanos desejam o céu, mas esquecemos que até nós sofremos a impermanência. Tudo aqui floresce e brilha, mas um dia também se desfaz. Se desejam nascer entre nós, pratique generosidade, justiça e bondade. Se desejam libertar-se de todo o ciclo, volte somente ao Dharma, pois apenas ele abre portas que nem mesmo palácios celestiais contêm. Não nos veem como destino, mas como lembrete. Se até o céu se desfaz, o Nirvana é a única morada eterna. Pessoal, isso é magnífico porque tem muitas pessoas que buscam o céu, tem pessoas que já canalizou estando nesses reinos maravilhosos. É muito comparado os reinos de pleiadianos, arcturianos, lirianos, sexta dimensão, sétima dimensão, né? Que são seres dimensões mais sutis, amorosas, mas até eles estão ainda na roda dos Sansara, ainda tem ego. É só um trabalho interno muito bem feito, de compaixão. Não é mérito, tá, pessoal? É energia, é compaixão, para vocês conseguirem atingir a iluminação, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreva, deixa o seu like. Se precisar de alguma ajuda no seu despertar, se você quer algum estudo aqui no canal, já se inscreve aqui no comentário, eu mando uma mensagem no meu Instagram, patricialeia, @caminhos de cura. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.